Olá pessoal, eu me chamo Guilherme. Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal. Aqui a gente vai falar sobre concurso público, especialmente sobre a área de concursos da área bancária, né, que é a minha área. Recentemente eu fui aprovado aí no concurso do Banco do Brasil, com as provas sendo realizadas no mês de abril desse ano de 2023, né? E nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês aí sobre como foi a minha nota, como foi o meu desempenho na prova e também sobre a minha preparação, né, ao longo dos meus estudos para esse concurso. Eu estudei já com o edital aberto. Eu não estudava para concursos até o final do ano passado, que foi no período ali que abriu o edital. Eu lembro que foi no finalzinho de dezembro, dia 23 para ser mais exato, né, quase véspera de Natal. E o edital abriu, né? De repente eu vi aquela notícia e aí eu já estava com as ideias, né, de começar a estudar para concurso público, porque eu precisava, enfim, eu tinha recentemente desistido da faculdade, né? E aí eu estava precisando desse concurso, né? E, na verdade, o concurso do Banco do Brasil ele veio numa oportunidade muito boa para mim, né? Porque até então eu estava meio perdido sobre qual concurso fazer, sobre qual área fazer. Eu vejo que é a dúvida de muitas pessoas, né? Eu tenho uma página no Instagram sobre concurso, eu vou deixar aí também linkado para vocês terem acesso, mas eu vejo que é a dúvida de muitas pessoas, né? Como iniciar os estudos, por onde começar, o que pesquisar, né? E também foi uma dúvida minha. E a ideia desse canal é justamente isso, né? É ter essa conversa mais próxima com outros concurseiros, né, que também desejam aí a aprovação, e eu contar um pouco da minha experiência, de como é que foi, né? Foi o meu primeiro concurso e de cara eu já consegui ser aprovado, mas por outro lado eu já tinha sido aprovado em vestibulares, né? Então eu já venho com uma bagagem legal sobre essa parte de estudos, mas para concurso público foi a minha primeira vez, né? E aí eu consegui ser aprovado com 20 anos. Eu tenho 20 anos, foi a idade que eu consegui a minha aprovação. E hoje, dia 11 de novembro, a minha posse está marcada para segunda-feira, 13 de novembro. Vai ser o dia que eu vou iniciar aí os meus trabalhos no Banco do Brasil, na instituição, né? E assim, eu estou muito empolgado, claro, né? Foi uma coisa que eu desejei muito, né, desde que eu comecei a estudar, e foram 4 meses até a data da prova, em abril, né? Eu já falei. E aí fiz a prova, né, consegui a aprovação e agora eu vou contar para vocês sobre como foi a minha nota, né, sobre como é que foi também a minha fase ali de estudos, tá certo? Então eu fiz algumas anotações aqui no meu celular. A prova do banco, né, nesse ano ela teve 70 questões. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, né? A prova do banco nesse ano, ela teve 70 questões, mais a redação, né? Provas no mesmo horário ali, na parte da tarde, de domingo, né? Como a maioria dos concursos. Foi 70 questões, sendo 10 de português, 5 de inglês, 5 de atualidades do mercado financeiro e 5 de matemática básica, né? Essas 4 disciplinas formam a parte básica da prova, né? E tem também a parte de conhecimentos específicos, que se inicia com matemática financeira, conhecimentos bancários, informática e vendas e negociação, né? Então são 7 disciplinas, 8 disciplinas, né? E 70 questões, tá certo? Na prova de português, que são 10 questões, eu acertei as 10, né? Consegui fechar a prova de português, né? Totalizando aí 15 pontos, porque cada questão da prova de português, né, no caderno de português, valia 1,5 ponto. Então, 10 questões, 15 pontos. Na prova de inglês, eu fiz 4 das 5, acertei 4 questões, fazendo aí 4 pontos. Na prova de inglês, valia apenas 1 ponto cada questão. Na prova de atualidades do mercado financeiro, eu acertei 4 questões das 5, então totalizando 4 pontos também, porque cada questão valia 1 ponto. E para fechar a parte de conhecimentos básicos, a prova de matemática básica, né?
Eu fiz 4 questões das 5 também, então eu fiz 6 pontos, porque a prova de matemática valia 1,5 ponto por questão. 4 vezes 1,5, 6 pontos, certo? Bom, passando aí para a parte de conhecimentos específicos, a primeira disciplina era matemática financeira. São 5 questões, né? Foram 5 questões. E aí eu fiz 3 questões das 5. Acertei, então eu fiz 4,5 pontos, né, no caso, porque valia 1,5 ponto. Passando adiante, conhecimentos bancários, são 10 questões também, e eu consegui fechar a prova de conhecimentos bancários, fiz 10, totalizando 15 pontos. Cada questão da prova de conhecimentos bancários, 1,5 ponto, né? 10 questões, 15 pontos. Informática, são 15 questões de informática, e eu consegui fazer 13, totalizando 19,5 pontos, certo? Da prova de informática. E a última disciplina, vendas e negociação, que tem tudo a ver com a parte do banco, né? Ele quer saber, então, ele quer que você entre já com essa noção, né, de vendas, alguns termos que são usados na área bancária e tudo mais, a questão do atendimento, da ética e tudo mais. E aí são 15 questões também de vendas e negociações, de peso 1,5, né, por cada questão. Eu fiz 12, totalizando 18 pontos, né? Então, se fizer a somatória, vai dar 60 questões no total de 70. Então, eu errei 10 questões da prova e a prova toda valia 100 pontos e eu fiz 86 pontos, né? Aproveitamento, então, de 86%. Aí, na redação, eu consegui... a redação valia 100 pontos, tá certo? Precisava você fazer pelo menos 70%, um aproveitamento de 70% para garantir, né, que você teria ali a continuidade no concurso, e eu consegui fazer 80 pontos. Então, não é caráter classificatório a redação, nesse concurso não foi, era apenas caráter eliminatório, né? No caso, eu consegui garantir, né, que a minha redação ficasse ali, fosse corrigida e tudo mais dentro das vagas, porque eu fiz os 80 pontos, né? Bom, com essa nota eu consegui ser aprovado e eu fiquei em 6º colocado na ampla concorrência, né? Aqui na minha microrregião do Ceará, eu sou do estado do Ceará, é a microrregião 25, macro-região 10, né? Porque o concurso do Banco do Brasil, ele é assim, ele é dividido em macro-regiões, né? Um estado, por exemplo, o Ceará, ele pode ter muito bem mais de uma macro-região. E dentro de cada macro, ele pode ter 4, 3, 5 micro-regiões. No caso, eu fui da macro-região 10, micro-região 25, que é a região, a micro-região aqui do interior, né, do Ceará, certo? Então, eu consegui ser aprovado, porque eram 10 vagas, totalizando 6 de ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência, né, os cotistas, e mais 2 para pessoas pretas e pardas, né, o PPP, né, como a gente chama aí na área do concurso. 2 vagas para esses cotistas também. E aí são 6 mais 2 mais 2, 10 vagas. Eu fiz para ampla concorrência e eu consegui ficar aí em 6º colocado, né. Eu fui o último da ampla concorrência, das vagas imediatas, né, porque também tinha cadastro de reserva. Salvo engano, eram apenas 2 vagas para cadastro de reserva. Enfim, eu fiz 86 pontos, consegui ser aprovado em 6º colocado. Bom, sobre a minha trajetória de estudos, como eu falei para vocês, eu já estudei com o edital aberto, né? Até então eu não sabia nada sobre o concurso, não tinha uma noção muito bem de como funcionava, apenas a minha experiência de vestibulares, né? Mas aí eu comecei a estudar, assim que eu assinei o curso, né, para me preparar, estudava desde do ano passado logo, eu não esperei passar as festas de fim de ano para começar meus estudos, porque eu sabia que eu tinha pouquíssimo tempo, eram apenas 4 meses até a prova, né? E eu sabia que a concorrência ia ser muito alta, o nível da prova também ia ser alto. Então eu precisava estudar desde muito cedo. Então, como é que eu fiz? Eu estudava 3 horas na parte da manhã e estudava 3 horas na parte da tarde, né? Nesse caso, eu ainda morava com os meus pais em determinado momento, mas aí nesse meio período eu casei e fui morar com a minha esposa numa casa que era vizinha à casa dos pais delas. Então, eu tinha tempo, né, para estudar durante o dia e à noite eu ia fazer outras obrigações
nas quais eu era responsável, entendeu? Mas aí eu tinha esse tempo livre, né? Eu conversei com os meus pais, conversei com os pais dela, né? Pedi que eles tivessem a confiança, né, nesse período, porque eu tinha acabado de deixar a faculdade, já com essa ideia de fazer concurso. Então eu precisava, do apoio deles. E eu entendo que muita gente não tem essa oportunidade de contar com o apoio de familiares. Muitas vezes estudar é um caminho solitário, né? Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de contar com pessoas que acreditaram em mim, né? E graças a Deus eu consegui corresponder com a aprovação. Agora está todo mundo muito feliz, né? Estou prestes a começar aí os meus trabalhos no Banco do Brasil, né? E assim, foi um período de 4 meses, como eu falei, estudava muito, estudei muito para esse concurso. Eu sei que tinha gente. Eu sabia que eu tinha pouco tempo, mas eu também sabia que eu tinha o tempo do meu dia inteiro livre apenas para estudar, né? Já que eu pude contar com o apoio dos meus pais, os pais da minha esposa e da minha esposa nesse período de estudo, né? Que é sempre muito complicado. Mas eu estudava 6 horas por dia e à noite, durante 3 meses, dos 4 meses totais, eu não estudei à noite, apenas no último mês, que aí foi a reta final, né? E aí eu dei todo o gás possível nesse último tiro aí, né? Antes da prova. E assim, eu vou fazer um vídeo ainda mais específico sobre como foi os meus estudos, qual o método que eu utilizei para estudar e ser aprovado nesse concurso do Banco do Brasil, com apenas 20 anos, sendo o meu primeiro concurso e estudando apenas com um edital aberto. Vou fazer um vídeo ainda sobre isso, mas o vídeo de hoje foi basicamente uma apresentação e eu falar também sobre a minha nota nesse concurso, né? Para introduzir os meus vídeos aqui no YouTube, tá bom? É a minha primeira vez gravando um vídeo, então se eu fiquei um pouco tímido ou nervoso, eu peço desculpas, mas é uma coisa que a gente vai melhorando com o desenrolar dos vídeos. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser saber de algo, um ou dois ou 10, não importa, eu vou ler todos e vou responder todos, tá bom? Vou deixar também as redes sociais, tá certo? No caso, a página que é o mesmo nome aqui do canal, né? Fala Concurseiro, para a gente ter essa interação e tirar mais dúvidas, né? Porque quando eu estava estudando, eu também procurava muitos vídeos, né? Sobre o que eu queria, que era também o concurso do Banco do Brasil e outras coisas, né? Da área bancária. E eu vi que muitas pessoas se ajudavam, né, nos comentários de vídeos de outros colegas aí que gravam também. Então, qualquer coisa é só comentar aí que eu vou estar respondendo e assim que possível, tá certo? Então o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou aí, contribui de alguma forma, dando uma curtida ou se inscrevendo aí no canal, tá bom? Para a gente ir tocando esse projeto, tá certo? É um projeto novo que eu estou colocando aqui na minha vida e eu pretendo dar continuidade a ele o máximo possível, tá certo? Sempre com muita dedicação, tá bom? O vídeo foi isso. Muito obrigado por ter ficado até o final. E no próximo vídeo a gente vai estar trazendo aí também a minha preparação e outras coisas, atualizações sobre o concurso do banco. Vou falar também sobre a minha rotina no Banco do Brasil, tá certo? Pretendo trazer um vídeo também sobre a parte do salário, né? Eu sei que isso também é muito importante quando você está analisando o concurso. E como é que é também o desenrolar, né, das atividades do banco, sobre os produtos bancários, atendimento, como é que é a rotina, né, o dia a dia lá na agência, tá bom? Vou estar trazendo um vídeo só sobre isso também. Então, muitas ideias, tá bom, para esse canal. E é isso, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final e tchau.